E bora aprender esse delicioso mousse de maracujá que fica super cremoso, com a textura perfeita e para rechear bolo, tá bom, gente? Para começar aqui, eu vou colocar um leite condensado. E uma observação aqui, que o leite condensado não pode ser daqueles ralos, não pode ser mistura láctea. Dê preferência para um leite condensado de boa qualidade, um leite condensado com 6% ou 8% de gordura, tá? Porque aí o resultado do seu mousse vai ficar melhor. Isso aí é fato. Quanto mais ralo o leite condensado, mais mole vai ficar o seu mousse, tá, gente? Então, mais vai precisar de chantilly. Aqui, eu vou vir com uma redução de maracujá, que eu já expliquei no que é, mas vou falar novamente. Redução é nada mais que eu peguei a polpa do maracujá, bati no liquidificador e levei no fogo para reduzir. Você pode colocar açúcar ou não colocar, fica a critério. Até virar uma pastinha, tá? Isso que é a redução do maracujá. Aí, eu comecei colocando aos poucos, tá? Essa redução. Você também pode optar por fazer só bater o maracujá, né? Sem água, gente, sem água, tá? E colocar aí no recheio. Mas a redução é bem melhor para você não correr o risco de perder ele, tá? Perder o ponto. Aí comecei a incorporar e você já vê que ele dá uma leve engrossada. Mas eu vou precisar colocar mais, porque eu coloquei muito pouquinho. No total, a quantidade que eu coloco de redução é 65. Quando eu faço para algum cliente aqui. Aí se o cliente falar assim, eu gosto mais azedinho, aí você vai colocando e experimentando, tá? Se achar que precisa colocar mais, você coloca mais. Mas aqui em geral, para os clientes é 65. Quando eu faço aqui para casa, eu coloco em torno de 100 gramas, tá? Mas é porque eu gosto mais azedinho. Questão aí do gosto, né? Vai ver conforme o pedido do cliente. Se ele quer mais suave ou se ele quer mais forte, mais concentrado. Então, no total, eu coloquei 65 gramas de redução aí. Pode também ser aquelas pastinhas de sabor de maracujá. Também tem com suco, eu já ensinei aqui, né? Com suco. Então, aí fica a seu critério, tá? Essa com a redução fica incrível. Vou incorporar e de cara, gente, já dá uma engrossada. Tá vendo como é que fica o leite condensado com a redução? Então, se o seu não ficar assim, é porque já tem algo errado. Aí eu vou levar pra geladeira. Vou deixar lá porque agora eu vou bater aqui 300 ml de chantilly bem gelado. Aqui eu vou bater 300 ml, mas eu não vou utilizar os 300 ml, porque como eu tô fazendo com a redução, então quando eu utilizo a redução, eu só utilizo 150 ml, tá? Mas quando eu faço com a polpa líquida, igual eu já ensinei aqui, aí eu utilizo 300, vai a quantidade de 300, tá? Mas com a redução, eu só utilizo 150 ml. Mas por que eu bati 300? Eu bati 300 para mim fazer o teste, se realmente ia precisar de mais, tá? Mas não precisou. Importante o chantilly ter ficado no mínimo 12 horas na geladeira. Rafa, você tá batendo chantilly com alguma coisa? Não, tô batendo aqui só o chantilly mesmo, puro. Esse que eu tô utilizando aqui é o da Supreme, tá? Tem um chantilly também que é muito bom para fazer esses recheios, que é o Norcal. O Norcal, o Flashman, eles têm uma consistência muito boa, tá? Pra fazer esses mousse. E eu acho que eles são até melhores, tá? Mas como aqui eu tinha só o Supreme, então eu utilizei o Supreme. O Amélia tradicional, aquele outro, o azulzinho, eu não gosto muito dele pra recheio, não. E aí eu vou bater no ponto bem firme, bem firme. Qual o ponto bem firme? Fica atento aqui que eu vou mostrar no vídeo, tá? Bem poroso. Esse ponto, ainda não esse ponto. O que eu vou fazer? Desliguei a batedeira. Vou envolver todo o chantilly que tá na borda, ó. Vou passar a espátula. Vou levar ele pro centro, vou garantir, vou pegar a parte de baixo, levar pra cima pra garantir que todo o meu chantilly vai estar em ponto firme, tá? Então, parei aí a batedeira, mexi e vou levar pra bater novamente, até grudar aí no meu bol, na lateral do bol e no fouet. E ficar realmente bem consistente, bem firme, bem poroso. Se você não fazer o ponto do chantilly correto, gente, pode dar errado o seu recheio, tá? Então, ficou assim, ó, tá vendo que ficou o buraco, né, no meio. Grudou totalmente na lateral do bol e no fouet. Esse é o ponto correto, porque se eu não bater o chantilly no ponto correto, vai desandar o meu recheio, tá? Então, a base dele é esse chantilly. Então, se esse chantilly não estiver no ponto correto, vai desandar seu recheio sim, tá? Olha como que tá aqui, gente, o nosso creme. Só foi o leite condensado e o maracujá, a redução. Olha como é que já tá firme. Então, o seu recheio já tem que ficar assim, tá vendo? O creme, antes de colocar o chantilly.
Já tá bem firme, tá vendo? Agora, eu vou adicionar aqui o chantilly aos poucos. Eu vou adicionar aqui primeiro, como eu falei, os 150 gramas. Se precisar de mais, eu coloco mais. Se eu achar que tá muito mole, eu coloco mais, mas aqui não precisou. Outra coisa também, você pode oferecer esse recheio, né, esse mousse de maracujá para seus clientes com raspas de chocolate, com gotas de chocolate e fica incrível. Fica muito bom mesmo com as gotas de chocolate, tá? Coloquei 150 gramas, agora eu vou envolver. Eu recomendo vocês, na hora de fazer essa mistura aqui, vir com o fouet, com o auxílio do fouet e não com a colher. Com o auxílio do fouet vai ficar melhor. E na hora de envolver, gente, não é movimento brusco, não. É movimentos suaves, tá? Vai incorporando aí o chantilly com delicadeza, porque quanto mais você mexer brutalmente, aí mais tende a seu recheio ficar mole. Então, vai incorporando com cuidado, igual eu tô fazendo aí, ó, de cima, de baixo pra cima, tá vendo? E vai incorporando aí com bastante delicadeza até você incorporar todo o chantilly, tá? Aí, como eu falei, depois que você incorporar o chantilly, se você quiser colocar raspas de chocolate, gotas de chocolate, pode também. E ele já vai ficar esse creme, tá vendo? Ele não fica uma textura mole demais, ele fica uma textura cremosa, tá? Mas não é mole. Ele fica um pouquinho menos firme, sim, mas não fica mole demais, tá? Vocês percebam aí, eu vou mostrar aí a textura correta pra vocês verem e identificar pra ver se o seu está ficando correto, tá? Porque depois acontece, ai, Rafa, esse recheio não é pra bolo. Gente, eu faço o recheio, eu coloco no bolo, como que não é pra bolo? Se eu tô falando aqui, é como eu falo, eu faço os testes antes, tá? Olha a textura que ficou esse mousse, tá vendo que ele tá um pouquinho mole, mas ele não tá líquido demais, ó. Se você quiser, pra deixar ainda mais forte, mais intensa a cor, você pode estar adicionando gotinhas de corante amarelo, que é muito opcional. Se não quiser, não precisa. Eu gosto de usar o amarelo piscante, tá? Pra dar uma cor assim mais viva. Mas é bem pouquinho também, gente. Não vai colocar aquele tanto de corante não, pra ficar aquela cor amarelo cheguei aí não, tá? É só um pouquinho mesmo. Vai dar gosto? Não vai dar gosto. Incorporei aí, ó. E aí, gente, agora, se você ficou nesse ponto maravilhoso aí, ó. Você vai levar pra geladeira e deixa lá por 30 minutinhos, tá? Coloca o plástico filme, leva 30 minutinhos e ele vai ficar assim, super firme e pronto sim pra você prensar os seus bolos.